Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versos 24 a 26, que nos dizem: Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o findar da primeira viagem missionária da igreja antiga, né? Da igreja primitiva, essa viagem aqui empreendida por Paulo e Barnabé, que haviam sido enviados aqui de Antioquia, na Síria, e retornam agora para essa cidade. Eles passaram por várias localidades pregando o evangelho, convertendo tanto a judeus, em um número um pouco menor, e um grande número, uma grande multidão de gentios. Em várias localidades foram perseguidos, ameaçados de morte, ameaçados de prisão. Em um lugar, o apóstolo Paulo foi apedrejado, dado até como morto, mas a graça de Deus os protegeu, os trouxe de volta ao local de origem, que é a igreja de Antioquia, na Síria, que foi a igreja mãe dos gentios, né, uma igreja missionária, uma igreja que enviava missionários, que fez muito bem esse papel. Como estamos vendo aqui, que essa igreja fez esse sustento, esse apoio, tanto em oração, tanto da forma financeira, para que a missão do apóstolo Paulo tivesse esse êxito, fosse bem sucedida. Então, queridos, estamos vendo aqui a importância, primeiro, de uma igreja, para que haja essas missões. Porque sem uma instituição, sem o apoio de um grupo de pessoas de forma organizada, de forma preparada, de forma pensada e planejada, é muito difícil a execução de qualquer obra. Então, de novo, como eu mencionei no estudo anterior, muitas vezes há um movimento anticlericalismo, né, anti-instituições. Não, basta buscar Deus em casa, você, né, serve a Deus no próximo, no seu lar. Tudo isso é muito lindo, quer dizer, e muito importante. Só que uma coisa, porque há uma coisa, você não precisa deixar de haver a outra. Se você tem uma instituição, você tem mais força, a força do conjunto, você tem como mobilizar mais pessoas e realizar missões. Caso haja uma outra maneira de mobilizar, ótimo. Mas, se não, o ajuntamento de pessoas, né, que é de onde vem a palavra eclésia, que é a igreja, né, que é a assembleia, o ajuntamento de pessoas proporciona que se sustente, se prepare, se organize, ore por pessoas e as encaminhe, as envie para missões assim, para levar a palavra de Deus para outros rincões. Então, buscar Deus em casa é muito bom quando você pensa só em você. Estamos numa época que as pessoas são muito egoístas, muito egocêntricas, muito autocentradas. Não, eu posso buscar a Deus em casa. Sim, se você pensar só em você. E não tiver humildade também de pensar que precisa aprender de outra pessoa, né? Mas, tem o YouTube e tal, tudo bem. Mas e os outros? Como que nós vamos mobilizar, primeiro, para ajudar entidades, obras de caridade, assistência social, e segundo, como nós enviaremos pessoas para outros locais, para pregar a palavra em locais onde a palavra não esteja chegando. Claro que, de novo, pelos meios, redes sociais, agora a palavra pode chegar em vários lugares, mas ainda assim a presença física, essa pessoa se dedicando, estando lá, sempre é um elemento a mais para conquistar pessoas, para levar a palavra da graça de Deus. Então, queridos, essa é a missão. Essa igreja aqui de Antioquia, na Síria, essa missão aqui do apóstolo Paulo não está delimitado certamente quanto tempo levou essa missão, mas os principais estudiosos dizem que essa missão levou de 3 a 4 anos. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé chegam aqui após
3 ou 4 anos, e todo esse período tendo sido apoiados, sustentados e cuidados por essa igreja. Então veja que é um empreendimento, né? Você apoiar e sustentar e ajudar um grupo de pessoas por 3, 4 anos, precisa de um coração no Evangelho, um entendimento da importância disso, das missões, da pregação da palavra. Então, queridos, apoie aqueles que pregam a palavra. O apóstolo, nós temos o Evangelho hoje porque essa igreja entendeu a importância. Aqueles que não podem ir, porque têm os seus trabalhos, têm a sua vida, têm as suas limitações, ou não têm, às vezes, o dom da pregação da palavra, nada disso é problema. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, o seu chamado. Quem trabalha, como diz o próprio apóstolo Paulo, quem tem o dom da palavra, pregue para honrar ao Senhor. Agora, quem não tem esse dom, aquele que trabalha, trabalhe para o Senhor. Tudo que você fizer, faça para a honra e glória do Senhor. Quem não pode ir, pelo menos pode enviar os irmãos, pode orar, pode compartilhar, pode, enfim, deixar o seu like, pode, enfim, ajudar das todas as formas possíveis. Porque as pessoas às vezes reclamam, ai meu Deus, eu não tenho dom, eu queria tanto pregar. Meu irmão, se você não tem um dom, é isso que Deus te deu, não foi? Não tem o dom de pregar? Não tem problema, ajude de outras formas. Porque não é, como diz o próprio apóstolo Paulo, o corpo, ele não pode ser todo mundo o olho, os membros do corpo. Então, tem aquele que tem um olho, que tem uma função, o pé tem outra função, o braço tem outra função, o cabelo outra função, o nariz, a boca, cada um tem a sua função. Não pode ser todo mundo o olho, não pode todo mundo pregar. Então, aquele que prega, pregue. Aquele que tem um outro papel, seja no louvor, seja na oração, seja no sustento financeiro, seja fazer o que for, mas tudo faça para Deus e não hesite em fazer, porque é para Deus e para alcançar mais pessoas. O importante é nós fazermos a nossa parte. E todos nós precisamos estar imbuídos dessa missão, porque essa não é a missão apenas da liderança, é a missão de todos nós. Todos nós, com a igreja aqui de Antioquia da Síria, se mobilizou, todos nós precisamos nos mobilizar. Porque, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses 1, 28, nós anunciamos o Evangelho, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo ser humano perfeito em Cristo. Então essa é a função da palavra de Deus, da pregação da palavra. Apresentar a todos perfeitos em Cristo. Então a pregação da palavra não apenas salva, mas continua salvando, continua aperfeiçoando, continua edificando cada ser humano. E todos nós estamos nessa missão, queridos, não apenas de pregar aqueles que ainda não ouviram, ainda não se converteram, mas para que todos continuem se convertendo cada vez mais ao Senhor, para que todos alcancem, né, o alvo da sua fé, que é a salvação das nossas almas, e para isso a gente precisa perseverar no caminho da luz todos os dias, porque não adianta, né, encontrarmos a Cristo e depois não permanecermos nesse caminho. Então, a gente alcança as pessoas e ajuda-as a permanecer nesse caminho e nós também permanecermos nesse caminho. Queridos, vamos nos mobilizar em prol do Evangelho. Tem muita gente se mobilizando em prol de políticos, em prol que vão passar, em prol de ideologias que têm os seus pontos bons, os pontos fracos. Agora, o Evangelho, queridos, a gente está falando de Deus, está falando da palavra de Deus, está falando daquilo que realmente transforma o mundo. Porque ideologias, se você não tiver pessoas honestas, íntegras e com o coração em Deus lá, pode ter a melhor ideologia do mundo, vai se corromper. Então, para qualquer estilo de governo, para qualquer esfera humana, é necessário princípios e valores que vêm da palavra de Deus, é necessário corações convertidos, pessoas tementes a Deus, porque se essa cultura do evangelho for criada e pessoas forem transformadas, mesmo que seja uma ideologia inferior ou superior,
tendo pessoas de Deus lá, a coisa caminha, a coisa funciona. Agora pode ter a ideologia mais perfeita. Sem uma base forte no Evangelho, que não apenas hoje, mas a sustente em integridade, fé e honestidade, tudo se perde, queridos. Então é mais importante construir esse fundamento de caráter, de integridade, de honestidade, de temor ao Senhor, do que qualquer outra coisa. Então, pregando-se mais o Evangelho, haverá melhores políticos, melhores políticas, melhores governantes, um melhor país. O Evangelho é a base de tudo, queridos. Nunca acho que outras coisas são mais importantes que o Evangelho, porque não é, e jamais será. É o Evangelho que transforma o coração humano, que tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, dá uma nova mente à pessoa e dá quebrantamento, dá arrependimento, dá transformação, dá compromisso e integridade. Esse é o Evangelho que precisamos anunciar. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do